Seja bem-vinda ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify, um novo episódio para você. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Marina Machado. Ela é médica, especialista em nutrologia e medicina do esporte, com apenas 32 anos. Ela é referência em emagrecimento, menopausa, reposição hormonal e performance esportiva. Sua abordagem foca na saúde personalizada e na otimização de resultados, sempre equilibrando ciência, saúde e bem-estar. Seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar, doutora Marina. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu vou tirar o doutora e vou te chamar só de Marina, porque a Por gente já se favor. conhece, eu sou sua paciente. E eu quero agradecer a sua presença. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, eu gostaria que você complementasse. Bom dia. Ó, Tudo bem. boa noite, Pode ser que esqueci. as Boa pessoas noite. estejam assistindo de manhã mesmo, não tem problema. Boa noite. Eu que fico muito feliz de participar desse podcast. Eu já estava acompanhando, né, os outros episódios. É um prazer poder ser convidada, participar e trazer um pouquinho de conhecimento. E realmente me chamo de você, porque a gente Aham. já se conhece há muito tempo, inclusive de ambiente de academia. Isso. Então já é o nosso tema aqui, já é a nossa área, é o que a gente gosta de fazer. Uhum. Então, Vamos vamos lá. lá. Marina, você é especialista, né, e fala muito sobre saúde personalizada. Eu queria saber o que que significa saúde personalizada e por que que ela é tão importante. A medicina tradicional, ela tem o costume de tratar todas as doenças, por exemplo, de forma igual. A medicina personalizada, o que que ela traz? Ela entende que, mesmo que duas pessoas apresentam o mesmo tipo de doença, o tratamento não vai ser o mesmo para essas duas pessoas. Cada um vai responder de uma maneira, cada um vai ter os efeitos colaterais diferentes, cada um vai precisar de doses ajustadas de maneira diferente. A medicina personalizada, ela busca também a parte de prevenção, mudança dos hábitos de vida, da qualidade de vida. Ela busca não ver a doença, ela busca ver o indivíduo e tudo em volta dele que pode ser feito para abordar o tratamento necessário. Às vezes, com suplementação, com alimentação, com mudanças do estilo de vida e, se necessário, sim, a medicação, mas de acordo com aquele indivíduo e não de acordo com a doença preconizada para ele, entendeu? Uhum. A gente busca individualizar e trazer o melhor tratamento para aquela pessoa possível, entendendo ele como um todo e não vendo a pessoa como uma doença específica. Bacana. E até porque a gente é muito. Cada ser humano é de um jeito totalmente diferente. Então, essa Exatamente. questão da saúde personalizada, ela enxerga o indivíduo como alguém singular e vai diretamente aonde que precisa, não é É, isso? exatamente. Você, por exemplo, vou pegar uma bobeira aqui, uma pessoa que tem um hipotireoidismo. Não necessariamente um irmão dele que tem o hipotireoidismo também vai receber o mesmo tratamento. Uhum. Eles são inseridos em ambientes sociais diferentes, eles são expostos a fatores ambientais diferentes, eles têm a individualidade fisiológica de cada um, então cada um vai responder de uma maneira diferente até a mesma medicação. Então, cada um vai precisar de uma dose diferente, cada um vai precisar de uma abordagem nutricional diferente, Uhum. estilo de vida diferente. Por exemplo, para um vai ser mais indicado, por exemplo, a combinação de uma musculação com treino intenso para trazer mais acelerado, acelerar mais o metabolismo. O outro já não vai poder fazer tanto, a gente vai ter que focar mais numa musculação somente para ele, ajuste de dose. Às vezes um desenvolveu a doença por um fator genético mais forte e o outro acabou desenvolvendo a doença por outro motivo, às vezes por má alimentação, por excesso de condimentos, excesso de produtos super industrializados. Então, a abordagem de um não necessariamente vai ser a mesma abordagem do outro, mesmo tendo a mesma doença. Então, Uhum. é extremamente importante você olhar o indivíduo, os fatores em volta, o que que está acometendo ali em volta, e não olhar, essa é a Fernanda, essa não é um hipotireoidismo, por exemplo. E o que Uhum. é a Fernanda? O que que envolve a Fernanda? O sono da Fernanda, o intestino da Fernanda, a alimentação da Fernanda. Então a gente tem que olhar o todo e não trazer para exatamente como você falou, para o singular, para uma única doença. A gente tem que olhar tudo.
Sim, e falando em olhar tudo, a gente precisa ter um diagnóstico daquela pessoa, não é mesmo? E a gente Exatamente. vê que às vezes nem sempre todos os profissionais levantam esse diagnóstico. E eu queria saber quais são os exames principais que a gente tem que fazer para planejar algo individual para o paciente que busca performance, emagrecimento. Primeiro, você tem que olhar quem é o indivíduo. Qual que é a idade? É uma pessoa, por exemplo, que está lidando com sobrepeso, com obesidade, ou não? É uma pessoa que está reclamando muito de sonolência? É uma pessoa que está reclamando que está com muita queda de cabelo? Ou que está emagrecendo muito rápido? Qual que é a idade dessa pessoa? É um homem, a gente já tem que começar a olhar, por exemplo, um PSA, que é o exame da próstata no sangue. É uma mulher mais velha, a gente já tem que começar a dosar testosterona, estradiol, progesterona, a gente tem que começar a avaliar essa parte. A gente tem que entender qual que é o objetivo da pessoa. Mas, por exemplo, no meu consultório, pro lado que eu atendo, para minha abordagem, a gente sempre tem que olhar, por exemplo, TSH, T3, T4, avaliação da tireoide da pessoa, ver se tem um hipotireoidismo, um hipertireoidismo. Vamos avaliar LH, FSH, vamos ver função gonadal, vamos ver avaliação de fertilidade da mulher ou do homem. A gente Uhum, vai olhar níveis de estradiol, de progesterona, tá ali já começando um climatério, tá perto de uma menopausa. A gente vai olhar a insulina, por exemplo, a gente vai olhar a glicose, tem uma resistência insulínica, tá um pré-diabetes, a hemoglobina glicada, para ver se tem uhum. um pré-diabetes já, uma diabetes. Então a gente tem que entender qual que é o objetivo, qual é a idade da pessoa, o ambiente que a pessoa está inserido, se tem o sobrepeso, se a pessoa, por exemplo, já tem risco cardiovascular, uma hipertensão, a gente tem que avaliar perfil lipídico, pedir um colesterol total, um LH, um HDL, avaliar triglicérides, né, Nossa, da é muita pessoa. coisa. Sim, e a gente nunca pode olhar um dado isoladamente. A gente sempre tem que associar tanto os exames que a gente pede, os valores, tanto de referência quanto os valores ideais, com as queixas do indivíduo. Então a gente tem que saber fazer esse link também. Não adianta Sim. sair pedindo todos os exames que você conhece e não conseguir fazer o link, né? Uhum. Saindo um pouquinho do nosso roteiro, não fica nervosa, por favor. É, quando os médicos falam, ai, é a tireoide, ai, é o cortisol, não sei o que e tal, a gente sabe que eles existem, mas muita gente não sabe, tipo assim, o cortisol, o que que ele faz no corpo, quais são as consequências, né? Ó, A tireoide, fala assim, três principais, só pra gente entender. vamos lá, o cortisol que você citou Uhum, é, por exemplo, o conhecido hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse, quando ele está muito desregulado, além de causar desequilíbrio hormonal no resto do corpo todo, ele ajuda a desacelerar o metabolismo, facilitando principalmente o depósito de gordura em região abdominal. ah, O cortisol, quando ele está aumentado, trazendo estresse, ele vai começar a desregular o sono. uhum, Privação do sono vai começar a aumentar os hormônios como a grelina, por exemplo, que é o hormônio que aumenta o apetite. E aí você começa a ter um descontrole alimentar, você começa a ter uma fome mais insaciável. E uhum. quando a gente está com essa fome, que a gente começa a ter um descontrole emocional, a gente não busca o alimento saudável, a gente Sim. começa a buscar um carboidrato mais refinado, a gente começa a buscar o açúcar, e isso tudo vai contribuindo, por exemplo, para o aumento de peso, para o depósito de gordura, a tireoide que você citou. Quando a gente fala que a pessoa tem um hipotireoidismo, o metabolismo dela fica mais desacelerado, facilita também o depósito de gordura, a pessoa fica mais sonolenta, ela tem algumas outras desregulações, uma fadiga mais forte. Então, vamos supor que seja um atleta, ele está tentando correr. Ele está percebendo que ele está cansando muito antes da hora, ele está ficando com a musculatura fadigada, ele está fadigando. Já olhou a tireoide? Uhum. Então, assim, são exames básicos para gente, que a gente precisa avaliar e explicar ao paciente. A pessoa tem que entender tudo o que está acontecendo e buscar tratar para a pessoa poder ter qualidade de vida, né? Não é aquilo, não é eu pegar e te dar um remédio de tireoide, toma. Sim. A gente tem que entender as queixas da pessoa, buscar avaliar nos exames laboratoriais, a gente tem que avaliar
os sinais que a pessoa está dando, a clínica que a pessoa apresenta e, se necessário, associar exame de imagem. Uhum. Por exemplo, tá com perfil lipídico alto, tá com os colesteróis aumentado. Às vezes é válido, se a pessoa tiver uma circunferência abdominal aumentada, um ultrassom de abdômen total, buscar uma esteatose hepática, ver se já está com depósito de gordura no fígado, Sim. ver se já tem alguma pedra na vesícula. Às vezes a pessoa está queixando de muita dor. Se a pessoa está com a tireoide muito desregulada, às vezes é válido um ultrassom de tireoide, ver se tem algum nódulo. Aham. Numa mulher, por exemplo, com menopausa, às vezes é válido uma densitometria óssea, ver se está com uma osteopenia, ver se já tem uma osteoporose, né? Então, Sim. são exames complementares à clínica e às queixas que a pessoa apresenta. Bacana. E falando então de cortisol e todas as consequências, né, de Sim. ter o cortisol mais elevado no nosso corpo, quais são os maiores desafios hoje para um emagrecimento saudável, Marina? Primeiro, o emagrecimento saudável, ele tem que ser entendido que não é fechar a boca e fazer mais exercício, né? As pessoas têm essa tendência de que o emagrecimento é fecha a boca, passa fome e corre 10 quilômetros por dia que você vai emagrecer. Mas a palavrinha saudável muda isso tudo. Quando a gente está falando em emagrecimento saudável, a gente está falando de regulação hormonal e hormônio tem que tirar da cabeça que é, por exemplo, só estradiol, progesterona e testosterona. A gente está falando das vitaminas, a gente está falando da tireoide, a gente está falando do cortisol. A gente tem que avaliar a pessoa como um todo também. Então, por exemplo, a gente tem que ver se os exames laboratoriais estão ok, como que está a nutrição dessa pessoa, Uhum. como que está a alimentação dela? Ela está com alimentos ultraprocessados, está com muito refrigerante, está com excesso de álcool? Como que Sim. está o intestino dessa pessoa? A pessoa está evacuando todos os dias? Vai ao banheiro? Nossa, está fazendo muita força? Está muito preso? Não, está com um padrão de diarreia? Isso tudo é importante analisar. Como que está o sono? Tá dormindo bem? Tá com qualidade do sono? Porque às vezes tem gente que fala, eu durmo 8 horas por noite. Mas esse sono é restaurador? Tá Uhum. regenerador? Tá descansando? Tá acordando bem? Ou tá acordando com aquela sensação de, nossa, eu precisava de mais horas de sono? Então não tá sendo o suficiente para você se recuperar. A Uhum. privação do sono vai levar a outro tipo de alimentação que vai ser ainda pior pra gente, né? Tá com estresse? Como que tá o ambiente de trabalho? Como que tá o ambiente em casa? O Sim. ambiente social, por exemplo, às vezes a pessoa chega em casa e o filho, o marido ou a esposa só quer comer, igual a gente estava conversando aqui antes, os Cheetos, o Fandangos, o biscoito, o doce. E aí você quer fazer uma refeição mais saudável, um jantar, né? E aí você também não consegue equilibrar a alimentação, a rotina de atividade física, a nutrição, os seus hormônios, os seus exames laboratoriais. Então você não consegue criar um ambiente favorável. E Uhum. aí, às vezes, acaba recorrendo a dietas ultra restritivas, que Sim. não é o ideal, não é o adequado. O adequado é sempre buscar o equilíbrio. Uhum. Às vezes, você acaba recorrendo a outras estratégias que não trazem tanta saúde pra gente, que é o que a gente busca, né? Com certeza, com certeza. E com o estilo de vida que a gente vem levando hoje, a tecnologia presente na nossa vida, isso gera estresse e a gente nem tá sabendo, a privação do sono, aumento de cortisol Com certeza. e um monte mais de coisa, né? Eu fiz 40 anos, dia 9 e já recorri a você numa época de para emagrecimento e foi muito eficaz. E eu gostaria de saber por que que as mulheres enfrentam dificuldades para emagrecimento após os 40 anos, ou próximo aí de chegar aos 40 anos. A gente fala geralmente ali próximo aos 40 anos, porque é uma tendência de próximo aos 40 ter as quedas hormonais, principalmente o estrogênio e a progesterona. O que que isso significa pra gente, tá? São nossos principais hormônios femininos aí que, por exemplo, ajudam na proteção cardiovascular, ajudam na manutenção de massa magra. Então, quando a mulher chega, por exemplo, nessa fase e ela começa a ter perda de massa magra, o que que isso influencia? Diminuição do metabolismo. Se começa a diminuir o metabolismo, fica mais difícil o emagrecimento. Diminuição da massa magra, diminuição da densidade óssea.
diminuição das nossas vitaminas, piora do perfil lipídico. Então, isso tudo, aumento do cortisol, vai favorecendo ao depósito de gordura. E uma coisa interessante é que você repara, mesmo a mulher que já era mais magrinha, ou que treinava sempre antes dos 40, ou antes de começar até a queda hormonal, ela tinha o acúmulo de gordura geralmente mais em coxa e quadril. E você repara que quando vira essa chavinha que começa a ter a queda hormonal, começa o No depósito em região abdômen. abdominal. Ah, eu tenho sentido tanto Não isso. só na região abdominal, como o pior de todos, visceral, que é Aham. onde a gente começa a ter o depósito, no, por exemplo, no fígado, né? Uhum. Então, o metabolismo vai lentificando, vai tendo depósito de gordura em região que piora a saúde cardiovascular, que aumenta o risco cardiovascular, e aí a importância maior ainda, por exemplo, da mulher 40 a mais realizar muito exercício físico. O exercício de força resistida, por exemplo, a musculação para a mulher, ela ajuda a remodelação óssea, por exemplo, né? Que a mulher vai perdendo, vai diminuindo a densidade óssea e Uhum. ela ajuda na remodelação óssea. A mulher vai perdendo massa magra, então ela ajuda a mulher a manter a massa magra e aumentar a massa magra como forma também de melhorar o metabolismo, de reacelerar esse metabolismo. Uhum. Por exemplo, ela começa a ter insônia, ela começa a ter os fogachos, né, o calorão. Uhum. Uhum. Então, a gente tentando associar a atividade física nisso, também para melhora hormonal da mulher, para melhora da qualidade do sono, para melhorar todo aquele estresse, todo aquele cortisol, para melhorar a liberação de dopamina, serotonina, porque a mulher vai ficando estressada. Sim. E aí ela vai ficando mais estressada, ela vai comendo mais errado ainda. E aí Uhum. vai virando uma bola de neve. Ela vai tendo aquele acúmulo maior de gordura e a dificuldade cada vez maior de perder. Sim, com certeza. E como que esse equilíbrio hormonal impacta diretamente na prática dos esportes, Marina? Olha, por exemplo, a queda. Começa a ter uma queda importante da testosterona. Testosterona é fundamental para a força, regeneração muscular, força muscular e melhora da hipertrofia, por exemplo. Com a queda, você vai fadigando antes, você vai cansando, você vai se sentindo fraco. Tá? Mesmo como, por exemplo, o cortisol aumentado também facilita a fadiga precoce do exercício. Quando você tem essas alterações, por exemplo, da tireoide, você tem a fadiga precoce, você tem o desaceleramento, né, do metabolismo. Então, às vezes, você quer ir e tá sentindo aquele corpo preguiçoso. As mulheres ainda na idade fértil, né, que tem a alteração hormonal ao longo do ciclo Uhum. menstrual. Você percebe as fases do ciclo, tem fase que você tá, nossa, eu vou treinar muito, hoje eu tô ótima. Você tem a queda de alguns hormônios e o aumento de outros, você quer treinar, mas não vai de jeito nenhum. Sim, O exercício que você fez semana passada com 30 quilos, agora você está fazendo com 15, se matando de fazer força e não vai. é. Então começa a ter muita alteração. A própria vitamina B12, a vitamina D, quando a vitamina B12 está baixa, começa a dar cãibra, começa a ter fadiga muito rápido. A regeneração muscular e a recuperação muscular do treino anterior fica extremamente lentificada. Então, era para você já estar bem hoje para fazer o seu exercício e você está sofrendo do exercício de 2 dias atrás. Por quê? O corpo não está recuperando, não consegue recuperar a tempo. Então, a Uhum. importância de manter isso sempre alinhado, tanto o metabolismo hormonal nessa parte, como a dieta adequada para recuperação Sim, muscular, para aceleração do metabolismo, para trazer você de volta para o jogo, né? Vamos falar assim. muito legal. É, tudo está baseado, então, em a gente primeiro fazer alguns exames, levantar o diagnóstico, entender quais são, o que está ali de desequilíbrio hormonal, para depois, então, a gente conseguir fazer todos os ajustes nas outras áreas da vida, inclusive da atividade física, né, Marina? Com certeza, não adianta, por exemplo, você chegar lá para mim e falar, "Ah, eu quero performance." Aí eu vou virar para você e falar assim, aqui, toma esse pré-treino aqui então, Uhum. que você vai voar. Sim, Sendo que eu não avaliei nada das suas queixas, da sua clínica, eu não sei qual é o seu objetivo, qual é o seu foco, eu não sei qual esporte direito você faz, eu não sei se você está fazendo um fortalecimento para
ter um ganho de performance nesse esporte. Eu não fiz a sua avaliação laboratorial, eu não faço ideia de como tá por dentro a fisiologia. Sim. Então, um pré-treino, às vezes, que eu vejo muita gente comprando. Ah, doutor, esse aqui é ótimo, tem 400 miligramas de cafeína. Não vai fazer diferença nenhuma se não for a hora de usar isso. Se o Uhum. resto não tiver balanceado. Sim. Né? Aquela frase que eu sempre uso lá, vamos buscar o equilíbrio. A gente precisa do equilíbrio. A gente Sim. precisa estar com o organismo todo em equilíbrio e em volta da gente. Muito bom. Isso tem tudo a ver com performance. Eu queria saber como a performance esportiva pode ser otimizada com ajustes de dieta e suplementação. Sim, a performance esportiva, primeiro a gente tem que saber, de novo, quem é o indivíduo, qual o objetivo, qual esporte que o indivíduo faz, né? E ele está fazendo esporte por qual motivo? Ele está fazendo porque ele quer ser atleta? Porque ele gosta realmente de treinar horas por dia? Está fazendo com o objetivo de hipertrofia? Está fazendo querendo emagrecer? Então, assim, o básico a gente fala, a gente tem que focar nos macronutrientes, né, na parte de nutrição. Proteína, carboidrato, gordura, mas é muito amplo e genérico quando a gente fala assim: ah, proteína, você tem que fazer aí de 1,6 a 2,2 gramas de quilo dia. Mas para quê? Uhum. O seu foco não é o mesmo, o meu, não é o mesmo da Mirella, não é o mesmo de outras pessoas que estão aqui. Carboidrato, adianta eu virar para você e falar, Fê, consuma de 3 a 6 gramas por quilo dia. Que horas? Qual Sim. carboidrato? Qual é o objetivo? Uhum. Gordura, né? É muito fácil eu falar números e parâmetros, mas a gente sempre tem que direcionar e saber exatamente o que que a gente quer, qual que é o objetivo e o esporte. Os micronutrientes que as pessoas esquecem. Tem que olhar o zinco, magnésio, vitamina D, vitamina B12, ferro. Não adianta nada você querer performance se você estiver lidando com uma anemia. Não adianta querer performance se você tiver com uma hipovitaminose. Você está tendo cãibra direto e não vai dosar um magnésio? Sim. Então a gente tem que saber avaliar essa parte. Ah, e pré-treino, intra-treino e pós-treino. O pós-treino é o que a maioria das pessoas mais esquece, né? Não dá tanta importância para o pós-treino. Sempre esquece daquele carboidrato e daquela proteína para fazer a regeneração muscular, a recuperação muscular, devolver glicogênio para dentro do músculo, para ter o que queimar depois no dia seguinte, para ter energia para usar no dia seguinte. Outra coisa que as pessoas muito esquecem, hidratação. É Sim. um básico de fazer pré, intra e pós-treino. A gente tem que cuidar da parte do sono. A privação do sono tem uma queda extremamente significativa na performance esportiva. A parte intestinal também tem uma ligação totalmente. É, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro que fala. Não é à toa, né? Não Porque é à e tem toa. quando a pessoa tá com o intestino preso, fala que ela tá enfesada e por isso ela tá mal-humorada, não é isso? E com toda razão. Porque tem alimentos que ajudam a gente a produzir mais dopamina. Tem essa relação também? Também, mas não só por isso, né? Uma pessoa, quando ela, por exemplo, tá enfesada, né? Vamos falar assim, como é que ela vai conseguir correr? Ela tá Não tem pesada, jeito, o metal... esquece. Vai começar a correr, vai dar vontade de ir pro mato. Todo corredor tem uma história. Sim, com certeza, com E certeza. se você, por exemplo, tá enfesada, tá pesada, o seu metabolismo não vai, a perna vai ficar pesada, a perna não vai responder, a cabeça vai ficando pesada, você não consegue Aham, render, você cansa antes, o metabolismo cansa, o músculo começa a queimar, a perna queima e cãibra, e o seu metabolismo não funciona direito, não circula direito, né? sim, que loucura, né? O corpo é uma engrenagem, né, É Marina? Não literalmente. tem como, assim, eu faço uma ligação com a bicicleta, com a coroa da bicicleta e a corrente da bicicleta. Tem que estar tudo encaixadinho para Se que tiver isso, um pininho fora, a não corrente não gira, vai girar. não gira. É isso mesmo. Exatamente. Então não adianta focar só em suplementação e esquecer a alimentação. Não adianta focar só no intestino e não corrigir o sono. Aham, Não adianta você pensar que é só alimentação e não fazer o treino adequado. Não adianta você querer fazer uma coisa só.
exatamente a engrenagem e a coroa da bicicleta com a corrente. Total. Se tiver um pininho fora, não gira. Não gira. Isso Você mesmo. precisa. Não é que não pode usar o pré-treino. Pode no momento adequado, na hora adequada, com os ingredientes adequados. Não adianta querer pegar um pronto de prateleira porque o seu amigo tomou, porque Uhum. ele não vai funcionar para você da mesma maneira. Não mesmo. Ele não é o mais adequado para você porque ele foi bom para o seu amigo. É. Não é porque o seu amigo gosta de um tipo de whey protein, por exemplo, para bater a meta de proteína dele do dia, que essa dose e esse whey vai funcionar para você. Pois é, pois é. E aí, as pessoas que estão iniciando na atividade física, né, iniciando em alguma modalidade, elas ficam muito vendidas pela internet e acabam cometendo vários erros. E quais são os principais erros, os erros mais comuns que você enxerga hoje em quem está iniciando num esporte ou numa atividade física relacionada à nutrição? A alimentação errada é a principal. A pessoa às vezes acha que está abafando de comer algo antes de uma atividade física e às vezes aquilo é totalmente errado para aquele momento, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa vai sair para correr. Se ela se encher de fibras e proteínas pré-corrida, o metabolismo dela vai estar virado, a vascularização vai estar para gastrointestinal Sim. e não vai estar o periférico que a gente quer. Por exemplo, a gente precisa de um alimento de alto índice glicêmico, de alta liberação glicêmica, rápida antes de um treino. Para um tipo de treino de corrida rápida ali que a gente está falando, não estamos falando de endurance, maratona. Mas a gente precisa, por exemplo, uma banana com mel. E a pessoa está querendo bater um whey com aveia antes de ir. E aí são detalhes nutricionais errados de alimentação pré e intra também. Às vezes a pessoa acha o máximo que ela não tomou nenhum gole de água durante o treino. Aí eu consigo. E tá fazendo uma desidratação, tá causando lesão até muscular. Às Uhum. vezes a pessoa tá até catabolizando o intratreino porque Uhum. ela não está repondo o carboidrato necessário durante o treino, por exemplo. Acaba o treino, a pessoa não faz a ingesta de proteína, não repõe o carboidrato. Às vezes acha que pós-treino tem que ser uma gordura. Ou então Uhum. vai bater um prato de refeição grande, a pessoa vai ficar fazendo nada. Empazinada. Bate aquilo de uma vez só no estômago, a pessoa se sente mal, ela não entende que tem que ser pequenas doses. Qual que é o alimento antes, qual que é o alimento pós, o que que usa intratreino. Uhum. Muito bom, muito bom. É, eu já cometi alguns erros, né? Eu não sei se você lembra de ter cãibra no meio do campeonato de beach tênis. Eu lembro que você já até você me mandou um direct, Fernanda, não esquece de hidratar e continuar É, suplementando. exatamente, a hidratação. E não só a hidratação, mas a reposição hidroeletrolítica também, Sim. intratreino, né? Uhum. Porque só água, 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 a gente acaba fazendo hiponatremia, né? Então, a Sim. gente repousa eletrólitos também para evitar justamente É. cãibra, para É. evitar desgaste muscular intenso, né? Agora tem também as pessoas que esquecem de hidratar, e quando eu trabalhava em academia, tinha um determinado aluno que ele levava uma garrafa de 1,5 litros para academia, e ele bebia, tipo assim, duas, três daquela garrafa, e ele chegava para mim no final, engraçado, eu saio mais pesado do treino do que quando eu chego. Ué. Aí eu falei, mas gente, você tá bebendo muita água. Acontece muito as pessoas beberem, terem essa preocupação tão grande em se hidratar e chegarem à super hidratação. Será que esse é o termo? Olha, essa parte é mais difícil de ver, tá? O que Uhum. acontece muito é que eu fico brigando para tentar bater uma meta Da de água. água por dia. E aí, por exemplo, vamos supor que eu coloquei 3 litros para você. A gente fez o Uhum. seu cálculo e o seu dá 3 litros, Uhum. sem contar a parte de treino. E aí tem gente que quer beber aqueles 3 litros de manhã, porque de tarde é corrido no trabalho, acha que não dá Uhum. para beber, e se beber de noite vai ficar fazendo xixi durante a noite. Nossa. Ou ao contrário, de manhã foi muito corrido, bebeu um copo de água, às vezes nem bebeu, e aí quer bater a meta de água num período Uhum. só. O Entendi. que acontece muito lá é isso. Difícil hoje a gente ver uma pessoa que consegue beber tanta água com a correria do dia a dia, né? Sim. Uhum. Agora, geralmente os atletas intratreino, eles começam a obedecer direitinho porque eles ficam com medo de cãibra, de lesão e de não conseguir a recuperação direitinho no dia seguinte.
Joia. Vamos lá, Marina. Partindo para uma das dúvidas, assim, que eu acho que é fundamental a gente falar, uma vez que a gente está falando de mulheres 40 a mais, que é sobre a menopausa. Eu queria saber quais são os benefícios da musculação que estão para as mulheres que estão nessa fase de menopausa e climatério. Tirando a parte hormonal, que eu já vou falar sobre, a gente tem que lembrar que o exercício físico, assim como você falou da dopamina, né? Ele ajuda muito na liberação de dopamina, de serotonina. E essas mulheres que quando chegam no climatério e na menopausa, elas começam a achar que elas estão com depressão, que elas estão ficando doidas, porque os hormônios ficam uma loucura. E elas começam realmente a ter sintomas depressivos. E a gente vê em diversas situações o quanto a musculação ajuda na liberação, inclusive, desses hormônios e no controle emocional das mulheres, tá? Principalmente porque o metabolismo lentifica e ela começa a ter depósito de gordura. Isso começa a dar mais ansiedade na mulher, isso começa a deixar a mulher mais para baixo, mais ansiosa. Principalmente com esse depósito de gordura abdominal, por exemplo, ela vai ficando incomodada, algumas roupas, ela vai ficando com vergonha, às vezes, de ficar de biquíni na frente de outras pessoas. Ela vai ficando com vergonha do próprio parceiro. Uhum. Isso começa a influenciar em vida sexual, isso começa a influenciar dentro do casamento. Nossa. E exatamente, quando a gente tem a queda hormonal, o metabolismo vai ficando mais devagar. Porque você começa a ter a queda de massa muscular. Com a queda da massa muscular, o metabolismo lentifica. Com a queda dos seus hormônios, você tende a ter mais diminuição da densitometria óssea, né? Por isso até do exame. Então você tende a ter osteoponia, osteoporose, você tende a ter mais facilidade para fratura óssea. Uhum. E o exercício de força, ele ajuda na remodelação óssea. Então ele ajuda inclusive na proteção. Com a queda hormonal, você tende a ter mais episódios de insônia. Então, a atividade física ajuda na regulação do ciclo circadiano. Você tende a ficar mais irritada, inclusive pela privação de sono, né? Pela desregulação do seu sono. Então, ela ajuda também na regulação dessa parte mental, social e emocional. Uhum. Quando você faz atividade física, e aí eu tô falando principalmente a musculação, para o ganho de massa magra mesmo, para manutenção de massa magra, você tende inclusive a ter mais mobilidade. Se você for pensar numa senhorinha, ela fica cada vez mais dependente, porque ela vai perdendo força, principalmente dos membros inferiores. E ela tem a dependência de alguém para ajudar a levantar da cama, para sentar num vaso, para levantar de um vaso. Uhum. Então, isso tudo vai mexendo no ambiente familiar inteiro. E aí você cria mais, inclusive, independência para a pessoa, né? Você Sim. dá mobilidade para ela. Uhum. E fora que ajuda a acelerar o metabolismo. Sim. Então, evita esse acúmulo de gordura que traz tanto transtorno para tantas mulheres, tá? E a gente consegue driblar, né? Vamos falar isso, casando alimentação adequada, ingesta adequada de proteína, de carboidrato, evitando carboidratos ultraprocessados, açúcar refinado. Uhum. A gente consegue combinar essa alimentação adequada com treinos mais intensos, por exemplo. Às vezes combina uma musculação com aeróbico e às vezes a gente intercala trazendo para um HIIT, né? Eu gosto de falar para dar um susto no corpo, para não Sim. deixar aquele metabolismo em monotonia, para Aham. trazer movimento para ele, para acelerar de novo ele. A gente precisa buscar estratégias para manter ele. E não menos importante, se necessário, entrar com a reposição hormonal da mulher para dar vida de volta para ela. É, isso é muito importante, né? Ainda mais a mulher que é tão cobrada em ser produtiva na sociedade, em casa, no trabalho, e às vezes ela não conseguir performar como ela performava antes, pode trazer prejuízos emocionais, danos emocionais, né? Geralmente traz, né? Uhum. E aí começa a tomar, por exemplo, antidepressivos, que vai trazer mais aumento de peso ainda para a mulher, então que já não estava
agradando ela antes, até no espelho, por exemplo, ela vai ficando mais chateada ainda e Nossa. vai aumentando dose, e vai Uhum. piorando a situação e vai virando um ciclo vicioso. Sim. Ela vai ficando mais irritada, ela vai tendo menos paciência, Uhum. começa a discutir com o filho, começa a discutir com o marido, começa a discutir no trabalho, e aí Que ela fica loucura. extremamente chateada por um ato de irritabilidade que ela teve, e aí ela chora. Nossa. Sim. E aí ela fica irritada porque ela tá chorando, e ela tá chorando porque ela ficou irritada e deu uma má resposta em alguém. Então, Uhum. vai virando uma bola de neve que, se você não conseguir amarrar todas as pontas dessa engrenagem e fazer isso rodar devagar, com calma, e voltando esse metabolismo da mulher, vai ladeira abaixo. É. É, e a gente às vezes está tão vendida aí pela rede social em se manter, digamos assim, aparentemente saudável. E hoje a internet vende a gente ser saudável por a gente ser magra, né? E eu queria saber se existe diferença, né? E qual é a diferença entre emagrecimento para saúde e emagrecimento para estética? Emagrecimento para a saúde, a gente está falando de um emagrecimento a longo prazo. A gente está falando de um emagrecimento focando em tratamento de comorbidade, em prevenção de comorbidade, né? A gente está falando em prevenir uma pressão alta, a gente está falando de prevenção de uma resistência insulínica, uma síndrome metabólica, evitar um diabetes, um pré-diabetes. A gente está tentando falar em qualidade de vida. A gente está tentando falar em trazer saúde para a vida como um todo. A gente está focando em fazer atividade física, em regular o hormônio, em regular o metabolismo. A gente está falando em melhora do sono, do estresse crônico que traz para gente. Quando a gente fala emagrecimento estético, única, exclusivamente pensando em estética, nem sempre a saúde está associada, né? É minha frase de consultório. Quando a gente busca saúde, a estética vem de brinde. Sim. Quando a gente foca na estética, nem sempre a gente tem a saúde. Quando você faz a alteração nutricional, coloca atividade física na sua vida, você regula o seu sono, você regula o seu social, você regula tudo, você está buscando saúde. A estética vem de brinde com isso. Aham. Quando você quer emagrecer a qualquer custo, a preço do que for, provavelmente a saúde vai ficar de lado. Você consegue a estética magra à custa de musculatura, porque nem sempre quando você emagrece a qualquer custo, você está mantendo massa magra. Você queima gordura, mas você está queimando massa magra também. Aham. Às vezes você está fazendo uma anemia junto associada, você está fazendo um déficit de vitamina que vai ter consequências a longo prazo. Você está fazendo a custa de querer parecer igual a menininha do TikTok apareceu. Chega Uhum. para mim, chegou, né, esses dias aí para mim, querendo tomar a pílula coreana que viu uma influenciadora postar no TikTok. Nossa. Quando eu questionei o que era, qual composição, sobre o que se tratava, nem sabe, mas queria fazer o uso. A influência da mídia, da rede social, contribuindo para que as pessoas adoeçam, né? Exatamente. E aí vem aquelas dietas extremamente restritivas, e aí vai dar o rebote depois, porque uma coisa extremamente restritiva você não consegue manter a longo prazo. Então, o seu corpo acostuma com aquela restrição calórica, e quando você para, você vai querer comer tudo, né? Porque aí vem as compulsões alimentares, e aí gera tudo em você, e aí você vai ganhar até mais do que você tinha antes. E Aham. aí você vai se sentir pior ainda, porque você vai ver no TikTok que é para emagrecer, você vai ver uma foto sua que estava mais magra, Uhum. e aí você come mais ainda compulsivamente para tentar tratar o emocional. É, E a busca de quê, né? Porque se você emagreceu perdendo massa magra, quando você engordou gordura, né? é, com E a certeza. massa magra que você perdeu, Você vai estar pior do que quando você começou o processo de emagrecimento. exatamente. Então, você pode até estar com o mesmo peso de quando começou o processo de emagrecimento, só que agora com mais massa gorda e menos massa muscular. Composição corporal toda desregulada. E principalmente a saúde, né? Sim, Porque aí foi pro brejo, literalmente. é. Foi pro brejo a vitamina, foi pro brejo o ferro, a ferritina.
E por aí vai, né? Aham. E como que você recomenda que as pessoas lidem com essa pressão social de corpos perfeitos? Porque isso tem impacto na saúde. Então, assim, como que você orienta os seus pacientes para que não vá para esse lado de padrão corporal, porque isso pode ter um impacto na sua saúde. Como que você aconselha as pessoas lidarem com isso? Na verdade, eu sempre falo para a gente focar na saúde. Eu falo, a gente não precisa ter tanquinho, a gente não precisa querer um corpo fisiculturista, a gente não precisa buscar o corpo da influencer, né? Que Uhum. agora tudo é isso. Mas a gente precisa buscar saúde. Então, quando vai lá, por exemplo, eu avalio o exame laboratorial, a gente faz a bioimpedância. E aí eu quero ver o nível de gordura visceral, eu quero ver a relação cintura-quadril, eu quero ver o percentual de gordura que essa pessoa tá em cada segmento do corpo, como que tá de massa muscular e como que tá de gordura. Então, a pessoa volta lá em mim e a gente conseguiu ir diminuindo o nível de gordura visceral. Isso a gente está falando em aumento de expectativa de vida, de qualidade de vida, em postergar possíveis comorbidades. A gente está falando em qualidade de vida, isso já é uma vitória. Sim, Então, eu faço questão que entendam isso, que a gente tem que ir buscando, focando na saúde e não buscando única e exclusivamente estética. Não que buscar estética seja algo errado, não é. A gente tem que entender que se a pessoa quer estética, ela tem que chegar no padrão da estética depois que ela quer também. Desde que seja com a saúde associada. Desde que o foco seja na saúde. Então, eu tenho os meus grandes obesos lá, por exemplo. Se saiu ali já, a gente mostra, às vezes, uma gordura visceral de 30. E eu explico que para sair do risco, o ideal é que seja 9. Então, a cada vez que a pessoa vem baixando ali, a gente vai comemorando. Então, uhum, eu tento trazer para eles a importância de cada conquista que vai sendo feita, da diminuição da circunferência abdominal pelo lado da saúde. E não, tá aparecendo um gominho já ou dois. O foco não é esse. sim, sim. Até porque até chegar no gominho, e às vezes a pessoa que vai entrar pela estética, o que eu vejo, ela acaba desistindo, porque a estética, digamos assim, né? O resultado, ele é médio e longo prazo, inclusive o estético, né, Maria? Sim, E se a pessoa entra nessa para fins estéticos, a chance dela desistir mais rápido é muito mais fácil, que eu tenho visto por aí. Porque gera uma frustração. E o padrão gera. corporal, ele muda a todo momento. Gera uma frustração porque a pessoa que visa exclusivamente a estética, ela quer um padrão de corpo inalcançável. Ela nunca vai estar satisfeita com o que ela está vendo. É. Então, se ela chegou lá falando que ela queria 59 quilos, 18% de gordura. Quando Uhum. ela tiver com esses 59 quilos e 18% de gordura, ela ainda vai estar se achando gorda. Nossa. É. Então, assim, o que ela tinha como meta antes, quando ela chega, ela não está satisfeita. Ela vai ajustando a meta dela e ela percebe que ela nunca vai chegar no padrão ideal que ela quer. Uhum. É isso mesmo. Então ela se frustra, ela desiste, faz o rebote, sai comendo de tudo, larga pra lá, não faz atividade física, faz uma dieta mais restritiva ainda. Uhum. E aí é aquele ciclo vicioso. Meu Deus. É. Olha só, a gente está chegando no final, infelizmente, do nosso podcast, desse nosso episódio. Antes de eu fazer a dinâmica de bate-bola com você, eu quero agradecer as empresas que patrocinam o podcast da Deixa Ela Treinar, que é a Live. Você conhece as roupas da Live? Você usa a Live, não? Uso muito, Já te vi de live. uso muito. E a Paula Botelho Semijoias, que ela empresta os acessórios pra gente. Eu sou sempre fui cliente da Paula e eu recomendo você passar lá também. São lindos, inclusive. Vamos lá, um bate-bola, eu pergunto e você responde jogo rápido, tá? Um super alimento que você ama indicar. Carne vermelha, proteína. A reposição hormonal é para todos? Hipótese nenhuma. Somente tendo realmente indicação, seja para reposição hormonal, seja para hipogonadismo, seja tratamento de endometriose, somente com indicação clínica, indicação física, indicação laboratorial. Muito bom. Uma frase que inspira a sua prática médica. Ah, essa é fácil. Descasque mais e desembrulhe menos. Ai, que legal. Nutrição ou treino? O que que pesa mais?
A combinação dos dois. Um exercício físico que nunca sai do seu dia a dia. Musculação. É mesmo. Me diz uma coisa. Se você pudesse, vamos supor, nem todo mundo tem tempo para ficar mais de 1 hora na academia. Uma pessoa que quer perder peso, qual que ela poderia, modalidades que ela poderia investir mais tempo? Modalidade de resistência ou modalidade aeróbica? Qual que você indica mais para quem quer perder peso? Resistência. Resistência? Perfeito. E se associar isso a um HIIT, a um treino intenso junto, que vai gastar 15, 20 minutinhos, intensifica ainda mais o gasto calórico, mantendo a massa muscular e acelerando o metabolismo. Tipo um circuito cardio bem daqueles alternando, né? Estímulos altos e estímulos de recuperação. Com certeza, alternando isso com exercício de força resistida no meio desse circuito aí, fica completo. Perfeito, Marina. Olha só, antes, então, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar, conhecer um pouco mais da Marina e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Gente, o meu Instagram é @doutoramarinamachado.s. Posto bastante conteúdo lá para vocês. Tem de menopausa, reposição hormonal, performance esportiva, emagrecimento. Tô sempre abrindo caixinha de pergunta para vocês tirarem as suas dúvidas. Fica o contato lá também, é só clicar no link para ir direto lá para a secretária para agendar uma consulta. A gente faz consulta presencial em Juiz de Fora, atendo no Centro Médico Monte Sinai e fazemos também consulta online. Vai ser um prazer poder ajudar vocês, tirar a sua dúvida, passar mais conhecimentos e, se possível, atender vocês também. Excelente. Ficou alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não conseguiu contemplar aqui? Na verdade, não. Na verdade, é só um complemento, assim, que é um resumão de tudo, né? Foca na saúde, busca o equilíbrio hormonal, fazer a atividade física, conciliar a nutrição e, se possível, tentar evitar o estresse crônico do dia a Amém. dia. Não, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. As 3 convidadas que a gente gravou hoje, né, os 2 episódios antes de você, tiveram muito relação com essa questão de estresse, de saúde mental, de cuidar, de cuidar da nossa mente primeiro, para depois vir o corpo junto. Afinal Com de certeza. contas, tá tudo aqui, né, Marina? Com certeza, é aquilo, é a engrenagem. Não adianta querer fazer uma coisa só porque não roda. Tem que girar a engrenagem e tem que cuidar de tudo. Muito bom. E para você que chegou até agora, até aqui no final do episódio do Deixa Ela Falar, eu quero agradecer e pedir para você se inscrever no nosso canal, que toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify tem um episódio novo para você. Obrigada.